Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai conversar e entender como funciona a cabeça do recrutador, o que ele pensa ali durante a avaliação dos candidatos no processo seletivo, o que faz ele escolher um candidato numa dinâmica de grupo e às vezes excluir o outro candidato, o que faz ele ter uma sensação positiva de um candidato que ele está ali entrevistando naquele momento a ponto dele querer contratar essa pessoa. Isso é bem importante. Mas antes a gente precisa entender um ponto aqui. Nem sempre essa análise ela é feita totalmente de forma técnica, ou seja, óbvio, o recrutador ele vai definir quais são os aspectos que ele vai avaliar do candidato, né? Se o candidato tem determinados conhecimentos técnicos, se de repente o candidato conhece Excel, se o candidato às vezes sabe fazer cálculo, enfim. Ele também vai determinar se o candidato tem, por exemplo, o comportamento que ele espera, a atitude que ele espera para aquele cargo, né? Às vezes é um cargo que vai exigir mais uma comunicação espontânea, então vai precisar de alguém que consiga se comunicar, falar de forma mais fluente. Às vezes vai ser um cargo que exige que a pessoa fique mais quietinha no canto dela, né? Mais concentrada, mais focada. Então, obviamente, o recrutador ele vai definir todos esses critérios que ele está avaliando de um candidato, mas existe um ponto aqui por trás que a gente não consegue excluir, que é a análise inconsciente. Todo recrutador, por ser um ser humano, ele também faz uma análise inconsciente dos candidatos. Existe isso, né? A gente não consegue eliminar, apesar da gente ser treinado como recrutador a não permitir com que essas análises inconscientes influenciem na nossa decisão, não tem como fazer diferente. A gente é afetado por isso. E você também é afetado por isso. Quer ver? Vamos fazer uma análise rápida aqui. O que determina você, por exemplo, escolher uma pessoa para ser seu amigo? O que determina, às vezes, para que você escolha uma pessoa para se relacionar? Existem critérios que estão nessa análise que são completamente inconscientes. Simplesmente você olha para uma pessoa e fala, porra, bateu o santo, né? Eu olhei para essa pessoa, nossa, essa pessoa me deu uma sensação boa, um sentimento bom, então quero fazer uma amizade com essa pessoa, quero continuar me relacionando com ela. Mesma coisa, por exemplo, uma pessoa com que você queira namorar, por exemplo, não é só a questão de você olhar, achar a pessoa bonita ou não, tem outros critérios aí que estão sendo avaliados e nem você às vezes sabe, né? Por que você está enxergando aquela pessoa como alguém com quem você queira construir um futuro. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e a gente vai entender então quais são esses critérios, às vezes inconscientes, que passam na cabeça do recrutador e que fazem ele escolher um candidato ou outro. Para facilitar, vem aqui para o quadro comigo que a gente vai entender então como é que o recrutador pensa ao avaliar os candidatos. O recrutador ele tem uma análise ali que é bem interessante, que é a seguinte: quando ele faz uma avaliação de um candidato, ele geralmente vai avaliar duas coisas principalmente. Uma delas é o desempenho dessa pessoa. E como é que ele vai avaliar o desempenho dessa pessoa? Por exemplo, ele vai oferecer um teste para a pessoa, um teste técnico, às vezes dá um teste de Excel, um teste de, por exemplo, direção, se for de um motorista, às vezes ele vai avaliar o desempenho baseado numa situação simulada, que são as famosas dinâmicas de grupo. Ele vai criar um contexto ali, um exercício para que a pessoa apresente como ela resolve aquele problema, como ela lida com aquilo, e aí ele vai conseguir avaliar qual é o resultado final que essa pessoa gera. Tá? Então o desempenho é avaliado por isso, mas não só, também é feito durante a entrevista, quando o recrutador quer entender qual foi o teu desempenho passado, como é que você lidou com as situações no teu passado, né? E aí ele te pergunta às vezes na entrevista, me conta uma história onde você lidou com uma situação difícil, ou me conte uma história na qual você resolveu um problema crítico dentro da empresa, percebe? O que ele está tentando avaliar aqui é qual foi o teu desempenho no passado? Porque ele sabe, se tu desempenhou bem no passado, provavelmente tu tende a continuar desempenhando bem no futuro. Mas tem um outro critério aqui que ele avalia também e que é um dos mais importantes e que as pessoas não fazem a mínima ideia e se esquecem disso, que é a confiança. O recrutador ele precisa sentir que você é alguém confiável, que ele vai te entregar uma demanda e você vai responder a ela, que ele vai te contratar e você não vai sair que nem um maluco xingando os outros dentro da empresa, né? Que você vai conseguir se comprometer com a empresa para gerar cada vez mais resultados.
E aqui ele vai fazer as análises dele em relação a essa confiança. Às vezes ele vai te avaliar tecnicamente, essas coisas estão interligadas, né? De alguma forma durante a fase de análise. Mas geralmente a análise do desempenho é algo um tanto mais técnico, e a parte da confiança ela sempre vai ter um aspecto inconsciente. Não é 100%, né? Mas sempre vai ter um aspecto inconsciente ali na análise da confiança. É o que eu falo, existe um sentimento que surge quando a gente está conversando com uma pessoa. Um sentimento do tipo, essa pessoa me passou uma sensação boa, sabe? Eu acho que eu posso confiar nela, é algo nesse sentido. Mas, obviamente, a confiança também ela surge quando, por exemplo, você demonstra um determinado comportamento e o recrutador olha aquilo e fala: olha, ele demonstrou um comportamento que está muito alinhado aos valores da empresa, né? Ele demonstrou um comportamento ético e aqui dentro da empresa a gente é muito ético, então ele está me passando confiança de que isso vai dar certo, né? Ou de repente você apresenta um conhecimento técnico muito importante de novo, essa sensação de confiança vai aumentando de certa forma. E aqui o que você acha, né, que é mais importante para o recrutador? Se a gente olhar aqui, a gente pode ter encaixar as pessoas dentro de alguns quadrantes. Talvez você fale para mim, Alan, o mais importante é o cara apresentar o desempenho. Ele tem que ser um cara que entregue, mesmo que seja um cara de baixa confiança, né? Óbvio, o ideal é que o candidato ele esteja aqui, né? Que ele apresente o máximo de confiança para a empresa e apresente o melhor desempenho possível. Mas às vezes, entre alguém que tenha um desempenho excepcional, imaginemos aqui uma pessoa A, que ela tem um desempenho excepcional, mas ela não é uma pessoa confiável. Agora, uma pessoa que tem um desempenho um tanto ruim, né? Mas a gente é uma pessoa que a gente pode confiar. O que tu acha que o recrutador tende a escolher nesse tipo de situação? Obviamente é a pessoa B que ganha. É a pessoa que demonstra mais confiança. Porque desempenho, a gente consegue trabalhar, a gente na empresa a gente tem avaliações de desempenho, a gente consegue medir o desempenho da pessoa. Tem programas de treinamento que são específicos para isso, para elevar o desempenho das pessoas. Então, qualquer aspecto técnico que eu precise desenvolver de alguém dentro da empresa não é tão complicado assim. Então a pessoa ela pode ter algum problema no desempenho dela, mas se ela é uma pessoa que passa muita confiança, é óbvio que essa pessoa tende a ter uma resposta melhor. Até porque essa pessoa aqui, que ela tem um desempenho excelente, mas ela não passa confiança no processo seletivo, é aquela pessoa, por exemplo, que na dinâmica de grupo ela é uma escrota, né? Que ela tá lá, ela faz um puta trabalho bem feito, lidera a equipe, vai em busca do resultado durante a dinâmica de grupo, mas ela tá lá e tá atropelando todo mundo, não deixa ninguém falar, é uma pessoa insuportável. E essa pessoa é uma pessoa que não vai conseguir trabalhar em equipe, porque ela demonstra essa incapacidade de passar confiança para os outros. Ela não é confiável, entende? E da onde que a confiança se tornou algo tão importante assim, a ponto de a gente usar esse critério para escolher amizades, para usar esse critério para escolher nossos relacionamentos e também para o recrutador contratar as pessoas. É simples, né? Se a gente olhar no passado, na época do Homem das Cavernas lá, ele precisava, para sobreviver, de formar grupos, né? Tribos, porque ele percebeu que sozinho era muito difícil ele sobreviver, por exemplo, na selva. Sempre ia ter um animal ali olhando para ele, tentando engolir ele de algum jeito. E aí ele percebeu que para sobreviver ele precisaria viver em sociedade. Por isso que nós, como espécie, somos seres sociáveis, porque foi a forma como a gente evoluiu. E a partir do momento que a gente entendeu que a gente precisava construir sociedades e evoluir nisso, como que as pessoas elas construíam essas relações? Como elas definiam o seu grupo? Obviamente, por confiança. Né? Então, uma tinha que conseguir confiar na outra, né? Porque aquilo, imagina, uma estava dormindo, a outra estava de guarda, né? Para não deixar nenhum bicho chegar perto. Então, se a tribo, por exemplo, tivesse algum membro ali que não era confiável, o que acontecia? A tribo inteira era engolida pelos bichos, né?
porque acontecia esse tipo de coisa, essa traição, enfim. Agora, as tribos que elas tinham um grupo unido, coeso, em que um podia confiar no outro, geralmente eram as tribos que sobreviviam. Então, percebe? É um processo de evolução natural do ser humano, avaliar as pessoas e se unir às pessoas nas quais ele se sente confortável, que ele sente confiança. E na empresa não é diferente, tá? É aquilo, quando a gente percebe em um candidato que ele não é confiável, a gente sabe que a gente vai desligar essa pessoa rapidamente, não tem o que fazer. Às vezes a gente pode até contratar uma pessoa que tenha um bom desempenho e não seja confiável, mas a gente só contrataria uma pessoa nesse tipo de cenário se fosse um projeto pontual, né? Ou seja, um projeto temporário, um projeto de curto prazo, porque a gente sabe que o tempo vai resolver o problema. Então eu vou trabalhar com essa pessoa só 3 meses. Talvez não seja tempo suficiente dela criar um problema aqui dentro da empresa. Então é essa relação que a gente tem, por exemplo, ao olhar e analisar um candidato que está se demonstrando com um desempenho excelente, mas não passa muita confiança para a gente que ele vai conseguir se encaixar dentro da empresa, percebe? É como ele não vai fazer parte da nossa tribo, é mais ou menos isso que a gente percebe. Bom, excelente, então a gente já entendeu que a confiança, a gente tem que estar pelo menos aqui, ó, né? Se a gente for olhar na análise do recrutador, o ideal é que a gente ficasse aqui, ó, nessa área, né? Mas também, se de repente a gente ficar nessa área aqui, já é bacana para a gente conseguir a vaga. Isso já é muito interessante. E o que faz, então, a gente passar essa confiança, né? Uma das coisas que eu sempre falo, eu tenho uma frase que ela é meio pomposa assim, mas é uma frase que funciona bem para a gente gravar, que é: demonstre que você quer construir uma relação de longo prazo com a empresa, né? Sempre mostre que você quer entrar na empresa, você quer crescer dentro da empresa e que você quer construir essa relação de longo prazo. Ou seja, é quase como se você quisesse casar com a empresa. É mais ou menos isso que a empresa espera, tá? Obviamente, hoje em dia, a gente sabe que as relações de trabalho não são dessa forma, né? Onde as pessoas entram e ficam 40 anos dentro de uma empresa. É natural as pessoas saírem, migrarem de uma empresa para outra e tal. Mas a sensação que você precisa passar é essa, que você vai entrar, que você vai se comprometer com a empresa, que você vai vestir a camisa e vai ficar ali o máximo de tempo possível para que essa relação dure, tá? Essa é a ideia do processo seletivo. E para isso a gente naturalmente vai precisar mostrar alguns aspectos. Primeiro, capacidade técnica. Isso não é tão difícil, você vai simplesmente olhar ali o anúncio da vaga, então você pega o anúncio da vaga, dá uma lida em todos os critérios técnicos que estão sendo avaliados e começa a perceber se, obviamente, você tem todos aqueles aspectos técnicos, né? E aí você vai ter que comprovar isso durante o processo seletivo, seja na dinâmica de grupo, seja num teste ou na entrevista, tá? Então, por isso que eu sempre falo para a pessoa: olha o anúncio da vaga, se pelo menos tiver ali 75% dos critérios, se candidata. Porque se estiver muito abaixo disso, não vai funcionar. Tu vai cair no processo seletivo, a pessoa vai perceber que tu não tem condição de responder bem aquela função, e aí ela vai te desligar ali do processo seletivo, né? Porque não passou essa confiança que ela queria. Outra coisa que é importante é você sempre analisar quais são os valores daquela empresa, né? Antigamente era fácil, a gente só olhava o site da empresa, geralmente tinha uma área lá que a gente olhava e tinha a missão, a visão e os valores da empresa. Hoje em dia não é às vezes tão simples assim, né? Às vezes está descrito de uma forma diferente no site, mas é sempre naquela área que a gente vai olhar a cultura da empresa, como a empresa funciona, o que ela enxerga como a forma ideal de trabalhar ali dentro. Então, nessa parte específica do site, a gente olha, a gente consegue entender quais são os valores da empresa e a gente percebe se os nossos valores são os mesmos da empresa. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa super ética e a empresa também preza muito por isso, pô, vamos nos dar bem, né? Agora, se de repente você é um larápio, você adora fazer um negocinho ali, você adora ganhar uma propina em alguma negociação com o fornecedor e a empresa é super ética, esquece, vai dar problema e o recrutador vai conseguir sentir isso durante a entrevista, você não vai passar a confiança que ele quer, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente tem que avaliar é a questão técnica. O segundo aspecto que a gente tem que avaliar e sempre reforçar junto ao recrutador é que nós temos um comportamento alinhado ao que a empresa espera, tá? E um terceiro aspecto
que eu sempre oriento meus clientes a apresentar, principalmente durante a entrevista ali, é mostrar o teu nível de motivação para querer assumir aquela vaga. Mostre que você tem sangue no olho, verbalize que você está super motivado a conseguir aquela vaga, a entregar um bom trabalho, verbalize que se de repente entregar um grande desafio, você vai fazer o possível para responder aquele desafio, entregar o quanto antes, da melhor forma possível. Quando você demonstra essa motivação e essa energia, é o que eu falo, às vezes, putz, tecnicamente você pode ser falho, né? Às vezes você não vai ser um cara perfeito para aquela vaga, mas se você demonstra motivação, se você demonstra que quer trabalhar muito na empresa, que você está muito engajado, cara, isso vai me passar uma confiança. Percebe que a palavra da vez é confiança. Eu sempre é isso que eu espero de um candidato. Tá? Então fica com isso em mente. O que, que você precisa então ficar muito atento é mostrar que tecnicamente você dá conta, mostrar que comportamentalmente você está alinhado à vaga e principalmente mostrar que você está motivado para assumir essa posição e contribuir com a empresa. Se você tocar esses 3 pontos, relaxa que o teu futuro vai estar bem tranquilo aí nesse processo seletivo. Espero que você tenha curtido esse vídeo e se você gostou, por favor, vai lá, se inscreve aí no canal para me ajudar. Curte esse vídeo, compartilha com seus coleguinhas e de repente você não gostou, não tem problema, envia esse vídeo para aquele inimigo que tá tudo certo. E aí, a gente se vê então nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo que eu te ajudo. Um grande abraço e até a próxima.